Olá, boa tarde, meus amores, tudo bem? Eu sou a Bruxa de Salem e hoje eu venho contar um relato para vocês. Algo de estranho na estrada. Esse relato quem nos contou foi um seguidor. Ele é uma pessoa que disse que aconteceu isso em 2007 e que só agora que ele criou coragem de contar essa história. O nome dele é Antônio Carlos. Só que ele não quis dizer a cidade, não quis se expor porque ele trabalha, né, à noite, ele não quer ficar se expondo, ele é muito conhecido. Ele estava trabalhando de vigia noturno, né, numa casa, numa danceteria. E, e eles trabalharam até tarde naquele dia. Só que quando eles saíam sempre em dois, né, porque eles tinham medo de sair assim, poucas pessoas, porque era muito tarde já, horário avançado. E eles ficavam preocupados, né, de ir embora assim sozinhos de carro. Até porque o lugar era bem afastado, assim, tipo um lugar de rave, sabe? Então eles se juntavam e iam sempre de dois em dois. Aí ele e um colega deles foram, né? Ele e o colega dele foram pegar os carros, cada um o seu carro, e começaram a ir. Ir embora, no caso, né? Aí tá. E eles estavam indo de boa, um atrás do outro, assim, tava meio nebuloso, uma neblina meio densa. E ele disse que não sabe como que ele criou tanta coragem de contar essa história, porque ela é inacreditável, é uma coisa muito esquisita, muito estranha, mas pede para que todas as pessoas, quem puder ajudar ele a entender isso, ele iria ser muito grato, porque ele não conseguiu entender a visão dele, né? Ainda não conseguiu dar uma dimensão do grau da coisa, o que poderia ser. Então ele vindo atrás do amigo dele, ele percebeu que o amigo dele deu uma desviada muito grande na estrada. Quase caiu no meio de uma grota. E continuou a viagem, mas acelerou a toda e se sumiu. E ele disse que, o que aconteceu com ele? O que ele viu, né? Que ele desviou assim dessa forma. Aí quando ele estava chegando perto, ele viu. Era uma coisa. Mas ele não sabe explicar direito o que é, porque não tinha cabeça. Tinha apenas dois braços bem compridos, duas pernas bem compridas. E usava uma capa, tipo essas capas de touca, sabe? Mas ele tinha em média 2 metros de altura. Ele era tudo preto. Uma coisa preta. Uma coisa nebulosa, preta na escuridão. Que só tinha perna e braço e não tinha cabeça. Ele disse que ficou vendo aquilo, vindo na direção dele caminhando. Aí ele disse, meu Deus, o que é isso? Coisa mais esquisita, nunca vi disso na minha vida. Você já imaginou, você tá no meio da estrada, 3 horas da manhã, quase 4, e você vê uma situação dessa? No meio do monte de neblina, um bicho de 2 metros e pouco, não sabe se é bicho, se é fantasma, se é gente, e sabe lá que coisa é essa? Sem cabeça, com uma capa, tipo essas capas de touca preta. Até parece um negócio de outro mundo, não é verdade? Aí ele disse que ficou olhando aquilo e se abismou, e ele pegou e desviou daquilo. Ele disse, meu Deus, eu vou atropelar essa coisa, porque estava indo na minha direção reto. E desviou, quase se matou também. E tocou reto para frente. Quando ele chegou mais na frente, o amigo dele fez sinal para ele parar. Aí ele parou. Aí o amigo dele olhou para ele e disse, tu viste o que eu vi? Aí ele assim, tu também viu? Eu vi? Que coisa era aquela no meio da estrada? Que a gente não consegue explicar. Não tinha cabeça, tu viste? Ele não tinha cabeça. Ele não tinha olho, não tinha nada. Ele tinha só braço e perna. E aquela coisa na cabeça enfiada. Mas não dava de ver a cabeça. Ele não tinha cabeça, cara. Eu olhei bem. Aí o amigo dele, assim, aí ele assim... Não, eu também não vi a cabeça. Ele não tinha. Uma coisa muito bizarra. Muito estranha. Porque é uma coisa que não tem sentido, né? Você olhar assim aquilo. Então os dois conversaram muito, pensaram muito e resolveram voltar. Dois curiosos, né? Eu não voltaria nunca. Resolveram voltar para ver o que era aquilo. De verdade. E voltaram bem devagar, porque tinha muita neblina. E eles também trabalhavam na noite como segurança, não iam ter medo, né? Mas eles estavam com medo. Eu, de modéstia à parte, não voltava. Eu era embora, carcava de banda, sumia daquele lugar. Aí tá, eles foram, voltaram, os dois corajosos, bicho louco, né? Aí chegaram lá, quando eles voltaram em um determinado ponto, eles encontraram no lugar aonde eles desviaram tipo uns, como se diz, umas marcas no chão
do desvio do carro deles, né? Que eles frearam muito rápido e desviaram. Que eles viram muito em cima. Aí eles continuaram com o carro devagar um pouco mais para frente. Quando eles chegaram um pouco mais para frente, eles viram um cachorro no meio da estrada. Mas era um cachorro muito grande, preto, deitado. E ele estava machucado, deitado no meio da estrada. Ele não conseguia sair. Aí ele assim, mas que cachorro é esse? Ele olhava assim, aquele cachorro, aquele olhar brilhava na escuridão. Mas era um cachorro com cara de lobo, sabe? Mas ele disse que era um cachorro, só que era grande, bem grande. Com cara de lobo. E ele disse que quando foi, ele pegou e disse para o amigo dele, eu vou descer do carro e ver que cachorro é esse. De repente foi isso aí que a gente atropelou. O amigo dele não foi. Não foi isso aí que a gente desviou. Isso aí foi atropelado recentemente. O que a gente desviou era corpo de gente, não era de bicho. Ele não era de bicho, ele não era bicho nenhum. E se eu fosse você, não ia ali, isso é um animal. Isso é um animal grande, muito grande. Aí ele disse, eu vou ver que bicho é esse. Pegou a arma, botou na cintura, pegou o cacetete e foi. Quando ele estava chegando perto, o bicho tentou se equilibrar nas duas pernas traseiras e ficar em pé. E ele viu que o bicho quase ficou, só que o bicho caiu, buf, de novo no chão. Ele tinha sido atropelado, mas tinha sido muito machucado na parte da frente. E ele viu que o pelo do bicho não era igual a pelo de cachorro normal, sabe? Era um pelo assim, ele disse que parecia ser mais fechado, mais fofinho, mais quente, como se fosse um pelo de urso, uma coisa similar. Mas ele disse que também não era urso. Era um cachorro gigantesco do tamanho de um urso quando fica em pé, só que com cabeça de lobo e com um olhar bem amarelo, assim, bem estranho. Aí ele disse que foi se aproximando daquele bicho, ele começou a rosnar para ele. Aí quando ele começou a rosnar, o amigo dele disse, cara, volta, não vai perto disso aí. Isso aí não é coisa boa, cara, volta. E ele disse que o bicho tentava de todas as formas ficar em pé nas patas de trás, mas não conseguia, porque estava machucado. Queria atacar ele, na realidade, né? Aí ele disse que ficou olhando e aquele bicho olhava para ele com muito ódio, querendo matar ele. E ele disse que olhou assim à distância e ficou observando. E o bicho, na realidade, não tinha o que fazer, porque ele estava machucado, entendeu? Então o bicho começou a se arrastar. Começou a se arrastar muito para ir em direção ao mato. Quando o bicho estava chegando perto do mato, ele achou uma coisa estranha que aconteceu. Veio um rato, mas um rato que também era fora do normal tamanho. Ele disse que qualquer pessoa vai achar que ele era louco e o amigo dele. Porque todo mundo disse que eles eram loucos. E esse rato sentou nas patinhas de trás. E sabe assim quando os hamsterzinhos estão se limpando? Aqueles esquilinhos que a gente compra, que fica se limpando, que passa as patinhas da frente no rostinho para se limpar depois que come e fica sentadinho nas patinhas de trás. Assim um ratinho estava fazendo no meio do asfalto. Aí ele achou até estranho aquele rato fazendo aquilo, que aquele rato naquela hora está fazendo aquilo ali. Né? O ratinho sentadinho nas patinhas da frente de trás, assim, que nem uma pessoa se limpando. Aí ele disse, de repente, ele pegou o sangue daquele bicho ali, né? Se sujou, sei lá. Deve estar se limpando agora. Aí resolveu voltar para dentro do carro com o amigo. E ele seguiu viagem e foi embora. Só que assim, quando ele chegou em casa, ele começou a pensar em tudo. Ele disse que viu aquela coisa que era tipo um ser humano com capa, sem cabeça, com dois braços bem compridos e uma perna bem comprida, mas não era um bicho. Era um ser humano. Era uma pessoa sem cabeça, de mais de 2 metros de altura. Depois ele volta para o local onde tudo isso acontece. Ele me acha aquele bicho que mais parece um lobisomem do que um lobo. Ele disse que achou muito esquisito. E o pior de tudo é aquele rato do nada, naquele horário, sentado no meio do asfalto, se limpando a cara. Ele disse, isso foram, assim, umas coisas bizarras que me aconteceu, que até hoje eu não consigo explicar. E para as pessoas que foram contadas, riram da nossa cara e tiraram nós para louco. Por isso que até hoje eu não contei para mais ninguém e eu estou relatando para ti, porque eu quero ver se alguém consegue me fazer entender o que aconteceu nessa noite. Porque eu não sei dizer o que é. Se você sabe de alguma coisa, se você entende isso, porque nem eu consegui entender. Se você sabe de algo, até eu estou investigando, tá? Prometo que estou investigando. Se você já viu alguma situação como essa, divide com a gente, para ele poder também compreender o que aconteceu com ele nesse dia. Espero que você tenha gostado do relato. Já me estendi, foi demais. Beijão da bruxa, tá? Boa tarde.